Quem já está aqui conosco para continuar essa aula sobre investimentos é o nosso colunista Alexandre Arce. Alexandre, bom dia, bem-vindo. Olá, Ariane, bom dia. Diego, bom dia. Estou de volta, baterias recarregadas. Pós-férias. E muita informação para repassar aos nossos ouvintes. Muito bem, a gente já vem conversando sobre aí as possibilidades de investimentos. Na semana passada a gente falou sobre os títulos públicos e agora a gente fala sobre os títulos privados. E eu começo te perguntando o que são esses títulos. Legal. Quando a gente fala de título público, né, foi o início dessa caminhada dentro da área de investimentos, a gente lembra do Tesouro Direto, né, onde você tem ali toda a parte de proteção através do próprio Tesouro, do governo. Mas a gente tem a possibilidade de aplicar também em títulos privados, né? Até para trazer uma certa concorrência interna, favorecendo aos investidores. Esses títulos, né, são emitidos através de instituições bancárias e também por empresas. Muitas pessoas pensam, para eu ter ali algum tipo de investimento no lado de empresas, eu tenho que comprar ações? Não, a gente consegue fazer isso também através da estratégia de renda fixa, aonde a gente não vai ter aquela volatilidade agressiva. E isso é possível, é simples e isso é favorável para uma carteira robusta e saudável dos investidores. Então, títulos públicos, tesouro, né? Títulos privados, instituições bancárias e empresas. E tem uma diferença aí também fundamental, que é na garantia, né, Alexandre, desses títulos, desses investimentos. Perfeito. Quando a gente olha os títulos públicos, a gente tem a garantia soberana, é o governo. Se o governo em algum momento deixar de honrar com os pagamentos, toda a modelagem econômica entra ali em muita fragilidade e possivelmente a gente está tendo alguma crise ali muito grave, porque você perde toda a credibilidade do mercado econômico daquele país. Quando a gente fala dos títulos, né, privados, emissões bancárias principalmente, a gente tem uma proteção, tem um seguro, o famoso, muitas vezes pouco falado, do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O que significa isso, né? Quando você faz uma aplicação através de um título privado, automaticamente você passa a ter essa segurança, que ela vai até R$250 mil por instituição. E algo bem interessante que poucas pessoas conhecem. Mas essa 250 mil, essa limitação pode ser feita em até 4 instituições, somando R$1 milhão. Então você consegue estar exposto, investindo, mantendo ali a redundância de segurança dessas aplicações. Então, é muito importante para você, ouvinte, perceber, se eu tenho mais que 250 mil em um único banco, você está limitando ali o seu FGC. Quando eu tenho isso investido em mais instituições, automaticamente você multiplica por 4 essa sua proteção. E aí todos os títulos privados, então, são cobertos pelo FGC? Não, alguns deles só. Então a gente vai ter os principais títulos, né, que a gente visualiza ali dentro da modalidade de aplicar. Hoje é o CDBs, né, que é o CDB, que tem ali toda essa proteção do FGC. É quando o banco precisa captar dinheiro para poder reemprestar esse dinheiro. Então, para que ele possa captar, ele vai trazer algumas emissões de dívida, que é um CDB. Esse ele pode ser utilizado através do FGC. Nós temos LCIs e LCA super falados ali, investimentos super interessantes para o investidor, porque ele é isento de imposto de renda. Ambos também podem ser utilizados ali com a proteção do FGC. E as modalidades ficam muito próximas do Tesouro. A gente vai ter ali CDBs, LCIs e LCAs pós-fixadas, que vai seguir ali a nossa taxa básica do Brasil. A gente tem pré-fixados, conforme a gente conversou na semana passada, que se define uma taxa, aquela taxa tem que ser respeitada, ou então eu tenho uma modalidade que eu me protejo da inflação, que é a tão famosa IPCA+, ele me protege de toda a movimentação inflacionária, mais um ganho real para que eu possa ali crescer minha carteira de investimentos.
8 horas e 19 minutos, esse é o Alexandre Arce na nossa coluna, todas as terças-feiras aqui no Jornal Nova Brasil Brasília, conversando um pouquinho com você, ouvinte, sobre finanças pessoais. Hoje nós estamos falando sobre os títulos privados. Alexandre, você citou aí LCI e LCA, vamos só quebrar essa sigla para o nosso ouvinte que tem pouca convivência, familiaridade com essas siglas. O LCI é a letra de crédito imobiliário e o LCA a letra de crédito ao agronegócio. São carteiras que têm ali lastros nesses segmentos, não é isso? Perfeito, tanto no setor imobiliário quanto no setor de agronegócio. É uma forma de incentivar esses dois setores e o governo também visualiza de forma positiva, por isso existe a isenção do imposto de renda, até para que traga ali uma busca maior por parte dos investidores. Muito bem, vamos seguir então. Qual que é a diferença do CDB para o CDI? A gente ouve falar muito dos dois. Vamos conceituar, inclusive, também, desmembrar essas letrinhas e explicar essa diferença. Sopa de letrinhas, né, no mercado coisa. financeiro. Né? É verdade. Fala LCI, CDB, CDI, eu vejo muitas vezes muita confusão. Qual é o meu CDB? Qual é o meu CDI? Então, quando a gente fala de CDB, é um certificado de depósito bancário. Aquilo que eu falei no início. O banco precisa captar dinheiro, então ele emite uma dívida. E aí, através desse certificado de depósito bancário, você, investidor, passa a ser credor daquela instituição. Você passa ali a ter direito de receber aquele dinheiro de volta. Quando a gente fala de CDI, é o Certificado de Depósito Interbancário. O que é isso? Aonde a gente está caminhando? Quanta complexibilidade? É super simples. Todos os bancos, entre eles, para que ao final de cada dia o balanço esteja de forma positiva, uma obrigatoriedade das instituições junto ao Banco Central, eles podem pegar dinheiro emprestado entre os próprios bancos. E para que isso aconteça, eles definem uma taxa. Esse certificado de depósito interbancário, CDI, que é quase igual, tem uma diferença mínima em relação à nossa taxa básica brasileira, Selic. Então, toda vez que a gente fala CDI, meu título está ganhando do CDI, perdendo do CDI, é a mesma coisa de estar ganhando ou perdendo da nossa taxa Selic. Então, CDI e Selic vão caminhar ali muito proximamente às suas rentabilidades. Então, quando eu falo de CDB, é o que eu fiz o meu investimento. Quando eu falo de CDI, é quanto eu estou tendo de rentabilidade desses produtos financeiros. E hoje nós temos uma taxa Selic em 13,75% ao ano, uma taxa elevada, está toda uma discussão política aí, né, Alexandre? Uma cobrança, uma pressão muito grande sobre o Banco Central para se baixar esses juros, mas hoje a taxa neste patamar, ela favorece esses investimentos, certo? Sem dúvida nenhuma, a renda fixa fica extremamente confortável para o investidor. Como você mesmo falou, nossa taxa básica brasileira, taxa Selic, 13,75. Mais de 1% ao mês de rentabilidade, sem a volatilidade, meu dinheiro crescendo ali todos os dias, né? E você faz ali um trabalho de qual a liquidez, de quanto eu posso ter acesso a esse recurso. Momentos como esse não são comuns, apesar de acontecer ao longo da nossa caminhada ali econômica, e nesse momento o investidor tem uma possibilidade, uma janela de conforto muito favorável. Para a economia não é tão interessante, porque o dinheiro acaba centralizando dentro das aplicações do que dentro do próprio mercado. Por isso essa discussão, vamos abaixar a taxa, vamos equilibrar, enfim, por isso as matrizes econômicas trabalham isso recorrentemente ali para favorecer os dois lados. Agora são 8 horas e 23 minutos, essa é a coluna Finanças Pessoais com Alexandre Arce, sempre às terças-feiras, para você aqui na Nova Brasil FM. E aí, Alexandre, eu faço duas perguntas em uma. Primeiro, qual que é o mínimo de dinheiro em regra, para se aplicar aí e investir em títulos privados, e depois o prazo, porque muita gente fica preocupada também, inclusive com aquela questão de muitas vezes ter de deixar o dinheiro ali parado por 6 meses, 1 ano, 2 anos que seja. Qual que é esse prazo? Excelente. Então, o mínimo, na verdade, você tem aplicações CDBs a partir de R$1. Tá. Né? Normalmente, as rendas fixas, CDBs, LCIs, são múltiplos de 1.000, aplicações a partir de 1.000. Mas tem algumas instituições que fazem isso a partir de R$1. Então, acho que é mais ter um olhar do que me faz sentido e percebe que a limitação ela é bem pequena. Então, todos vocês, ouvintes, eu acho que devem ter ali investimentos, independente quanto eu tenho hoje para iniciar os meus investimentos.
E os prazos, eles vão ser também variados. A gente vai ter, né, algumas aplicações que você pode acessar o dinheiro todos os dias, né, que a gente tem a famosa prática de falar que são títulos de liquidez. Eu posso utilizá-lo, apliquei hoje, quero utilizá-lo amanhã, né? E a gente vai ter ali com vencimentos mais alongados, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos. Alguns títulos privados, igual o debêntures, 20 anos. Alexandre, todos os títulos têm que ter ali um vencimento alongado? Não. É individualizado. Vai através da sua carteira de investimento e do seu planejamento financeiro e orçamentário. Porque algumas coisas eu vou utilizar daqui 20 anos, a nossa tão sonhada ali, independência financeira ou aposentadoria, mas tem coisas que eu vou usar amanhã, né? Um pagamento, uma emergência, algo que eu tenho ali um consumo mais imediato. Por isso, o investidor, lembrando o nosso início aqui da coluna, falando do autoconhecimento, realização e orçamento, é responsabilidade individualizada. Não adianta eu pegar o orçamento da Ariana e do Diego e querer colocar como meu. Cada um tem o seu e tem que ser olhado, ajustado diariamente, mensalmente, anualmente, para que eu chegue no meu objetivo de maneira mais consistente e mais recorrente. Que aí cada um vai avaliando o tamanho de liquidez que vai ter, né? Quanto que eu vou deixar aqui aplicado, mas que eu posso ter acesso quando eu quiser, e quanto que eu vou deixar e não vou mexer. E o que traz muitas vezes desconforto para o investidor é, mas se eu deixar esse dinheiro e ter algum problema no país? Por isso que a gente tem ferramentas de proteção, inclusive o FGC. Quanto maior o prazo para que eu possa aplicar, maior o meu prêmio. Para que eu possa deixar o dinheiro mais tempo, eu tenho que receber mais. Então, essa equalização da sua carteira vai somatizar uma carteira forte e que vai trazer ali boa rentabilidade para o investidor. E como que faz hoje para aplicar nesses títulos privados, Alexandre? Excelente. Extremamente simples. As próprias instituições emitem esses, né, os CDBs, os LCIs e LCAs, e você tem as corretoras também que trazem um universo um pouco mais aumentado, porque consegue perceber alguns tipos de instituições que não teriam uma facilidade de aplicação, então você passa a ter acessibilidade. Então, o investidor hoje está bem servido desse cardápio de investimentos, então ele tem que ter um pouco mais de atenção, dedicar um pouquinho mais de tempo para que ao final o dinheiro traga ali mais tranquilidade para eles. Muito bem, e estudar, né? Entender quais que são as características de cada um desses títulos, para aí sim você entender de fato qual que vai melhor se adequar à sua realidade. A gente falou, Alexandre, dos títulos privados mais conhecidos, mas existem outros títulos talvez menos conhecidos que também podem ser boas possibilidades. Perfeito, né? Normalmente quando a gente fala, eu estou em renda fixa, eu recordo sempre ali do CDB, do LCI e LCA, são os que mais comumente a gente ouve, né, através ali das próprias mídias e tudo mais. A gente tem outros títulos de renda fixa bons, né, e que podem muitas vezes trazer boa rentabilidade ali para o investidor. Então a gente vai ter os LCs, diferente de LCI, diferente de CDB, é quando é emitido por uma financeira. Esse também tem ali a proteção do FGC. A gente tem os CRIs, que são certificados de recebimento do mercado imobiliário, ou os CRAs do mercado do agronegócio. Esses não têm ali a proteção do FGC. Por isso, normalmente tem ali um prêmio um pouco mais aumentado. E a gente tem as debêntures. No início aqui da coluna eu comentei, né, que a gente não precisa estar no mercado de renda variável, comprar ação, para que eu possa emprestar dinheiro para empresas. Então, consigo fazer isso através das debêntures. Muitas vezes, e algumas delas incentivadas, também não vai ter ali a tributação do imposto de renda. Então, o que é importante para você ouvinte investidor, é entender que existe um cardápio muito confortável e eu me dedicar um pouquinho de tempo para que eu veja o que faz sentido para a minha carteira de investimentos, para que ela me proteja no médio, no curto e no longo prazo. Muito bem. Muito bem. Agora são 8h29. Essa foi a coluna Finanças Pessoais com Alexandre Arce. A Claudinha, que nos acompanha todos os dias praticamente lá de São Paulo, nossa sócia, diz que agora está entendendo melhor. É isso, é o nosso objetivo aqui. Alexandre, obrigada por hoje e até semana que vem. Eu que agradeço, Claudinha, ouvintes. E olha, o objetivo sempre da nossa vida é trazer mais cor para o nosso dinheiro. Muito bem. Boa semana, Alexandre.